Olá! Dando continuidade às nossas aulas com relação aos objetos e pensando nos objetos para o teatro, hoje a gente vai começar a entender um pouco melhor as formas de se relacionar com os objetos em cena. Possíveis formas de relações. Claro, existem muitas possibilidades, mas eu vou trazer para vocês, nesse momento, 5 principais possibilidades que a gente pode perceber tanto em espetáculos que são chamados de teatro de objetos, quanto em qualquer outro espetáculo que se utilize de objetos em cena também. Então, a aula passada ela foi focada em entender os objetos do cotidiano. E agora a gente vai tentar perceber um pouco melhor estes objetos do cotidiano em cena. E para começar, a gente pode se perguntar se um objeto é apenas um objeto. Você sabe para que servem estes objetos que estão aparecendo aqui na imagem? Talvez eles sirvam para tomar chá. Talvez sirvam para figurar uma mesa. Talvez sirvam para substituir louças num tamanho miniaturizado. Talvez sirvam para sugerir um encontro entre um nobre, um rei e uma rainha. Talvez sirvam para evocar uma lembrança de infância. Ou tudo isso. Porque os objetos, eles podem nos trazer múltiplas camadas de informação. Neste exemplo, com a mesma imagem desses mesmos 3 objetos, nós podemos compreender esses objetos de maneiras diferentes em relação à cena que está acontecendo e que provavelmente teria esses objetos. Tudo vai depender do modo como os atuantes, as pessoas que estão atuando ali em cena com esses objetos, vão se relacionar com esses objetos. Por isso, um mesmo objeto de uso pode estar em cena de diferentes modos, tornando-se simultaneamente um objeto artístico, de acordo com a maneira como os atuantes se relacionam com ele diante do público. E para ver algumas dessas possibilidades de interação entre atuantes e objetos, nós vamos começar com 5 delas. A primeira nós vamos chamar de um modo utilitário. Os objetos que podem ser considerados como em modo utilitário quando estão em cena são aqueles nos quais prevalece a função prática para a qual foi criado cada objeto. Talvez pelo fato de atuarem como no cotidiano, estes objetos muitas vezes não ganham tanto destaque em cena, passando até despercebidos em certos momentos. Nessa imagem que nós temos agora, é a imagem de um espetáculo chamado Só Serei Flor Quando Tu Flores, da Companhia Cênica Espiral. Esse espetáculo, nós temos aqui na imagem uma atriz, que ela interpreta uma costureira, e essa costureira ela está organizando vários novelos de linha. Bom, estes objetos, os novelos de linha, eles são utilizados neste momento da cena do espetáculo como objetos utilitários. Então, a atriz ela está organizando essas linhas, ela seleciona algumas dessas linhas e depois utiliza essas linhas na exata função para a qual esses objetos foram criados, que é para fazer bordados, para fazer crochê, para fazer algum tipo de confecção a partir dessas linhas. Então, no início desse espetáculo, as linhas têm uma função totalmente utilitária. A gente pode compreender essas linhas de outras maneiras, que nós já veremos a seguir. Mas, num determinado momento do espetáculo, a principal função desses objetos é uma função utilitária. Para que ele serve? Para aquilo que ele foi elaborado, foi construído, foi vendido para ser uma linha de um bordado, uma linha de um crochê. Ele não foi feito, a princípio, para estar em cena. Esses novelos, quando foram elaborados,
não foram pensados para serem utilizados no teatro, no cinema ou na dança, não tiveram nenhum objetivo artístico, mas a partir do momento que estão em cena, eles também desenvolvem possibilidades de interação. E aqui eu trago para vocês uma pequena cena de exemplo tratando do modo utilitário nessa relação com os objetos em cena. Então, uma interação, né, de atuação com objetos que estão nesta cena em modo utilitário. Bom, nessa curta cena, nós podemos observar dois objetos principais que estão sobre a mesa e que estão em mais evidência durante a atuação, que são uma caneta e um caderno. Bom, esses objetos, nessa curta cena, eles são utilizados para exatamente a função para a qual eles foram criados. A caneta escreve e o caderno um local para anotações. É claro que há um contexto ao redor, né, desta atuação. Nós percebemos que a caneta e o caderno ele está sobre uma mesa, mas a gente não tem uma definição de que tipo de mesa não temos muitos detalhes sobre o objeto mesa, que está como suporte nessa cena. Nós vemos uma cortina também ao lado, mas essa cortina ela também não tem uma informação muito direta com relação à cena. E o próprio figurino utilizado é também um objeto e que também está informando alguma coisa. Mas, para exemplo, né, esta cena, a gente vai tratar principalmente da caneta e do caderno. Então, são objetos que vão aparecer em cena como objetos totalmente utilitários. A gente usa eles para aquilo que eles realmente foram feitos. Um pouco diferente disso são os objetos que vão aparecer como um chamado modo figurativo. Quando um ou mais objetos continuam sendo identificados pelo público pelas suas funções práticas, mas a sua presença figura um espaço ou tempo deslocados do real, estes objetos serão então considerados como objetos figurativos. Elabora-se com esses objetos uma figura que localiza visualmente de imediato o espectador no contexto da cena, propiciando um deslocamento de olhar, mas não se tornam o centro da atenção. Então, quando os objetos eles estão ali em cena, mas não são necessariamente o centro da atenção dessa cena, né, o que está ocorrendo na cena é outra coisa. Mas esses objetos estão ali e estão completando uma informação para o público. Por exemplo, essa imagem que está aparecendo do espetáculo Ivan Titerenovitch, também da Companhia Cênica Espiral, traz em evidência nessa imagem dois objetos, uma garrafa de água mineral e um livro. Nós temos um boneco, que é o personagem, né, principal desse espetáculo, e esse boneco ele é um personagem que é um palestrante. Então, o público tem essa informação de que o palestrante, chamado Ivan Titerenovitch, vai fazer uma palestra e ele está ali se relacionando com um livro e com uma garrafa de água. Mas em nenhum momento esse personagem, ele de fato usa estes objetos. Ele não bebe a água, ele não lê o livro. Então, existem duas dimensões na cena. A dimensão real, que é isto é um boneco de espuma. Ele não tem vida própria, ele não bebe água, ele não lê, ele não fala por conta própria. Esse boneco ele está num espaço real, que é o palco de um teatro.
mas se constrói junto com o público um espaço ficcional, um espaço que é o espaço da fantasia, que é o espaço da criação artística. Esse espaço ficcional nos mostra, quando somos público, nos mostra que este boneco de espuma é um palestrante, e por ser um palestrante, é natural que ele tenha perto dele uma garrafa de água para poder, beber a água durante a palestra, se tiver problemas de voz, alguma coisa assim, ele pode beber essa água, ele pode consultar um livro, contendo os temas da sua palestra. Então, esses objetos, eles nos ajudam a criar esse ambiente da ficção, que é esse ambiente que a gente espera, encontrar quando a gente vai assistir uma palestra. Então, há um palestrante, esse palestrante ele tem, no caso desse espetáculo, um púlpito, uma pequena mesa, balcão, onde ele vai apoiar os seus materiais, que é um objeto também que fica em evidência no espetáculo. Ele vai ter um livro para consultar os temas da palestra, ele vai ter uma garrafa com água e outros objetos que poderiam ser acrescentados aí também, que completariam essa imagem do lugar ficcional que é construído, onde aconteceria uma palestra. Então, os objetos figurativos, eles são esses objetos que vão complementar a visualidade da cena. Nessa outra pequena cena de exemplificação, então a gente vai poder observar alguns objetos que são colocados nesse espaço da cena, que vão estar em relação ao público, em relação ao atuante, o modo figurativo. E essa cena é praticamente aquela mesma cena de exemplo anterior. A sucessão de ações nessa cena é basicamente a mesma. Há uma caneta, o atuante pega essa caneta, pega um caderno, abre o caderno, escreve nesse caderno, depois fecha. Os acontecimentos são praticamente os mesmos, mas os objetos que estão em volta complementam esse ambiente. Então, se na primeira cena nós só tínhamos como informação a caneta e o caderno, nós poderíamos deduzir que é alguém escrevendo, mas alguém escrevendo onde? No trabalho? Em casa? Numa praça? Que lugar poderia ser esse em que uma pessoa tem um caderno e uma caneta? Aqui, nessa nova cena, os outros objetos situam melhor o local. Então, já sabemos que é um local que é usado como local de trabalho, provavelmente, um escritório, mesmo que seja uma escrivaninha em casa, mas é um local mais estruturado para esse tipo de atividade, de escrita. Então, há os objetos de um lado, com porta-canetas, com vários tipos de canetas, com um grampeador, com post-its. No outro lado, há um telefone, há um dispensador de fita adesiva, há clips de papel. Então, todos esses objetos são objetos figurativos, que junto com os mesmos objetos que já eram utilitários na outra cena, eles continuam sendo utilitários aqui. Mas eles também nos dizem alguma coisa. Nos dizem que lugar é esse e também nos dizem que tempo é esse. Porque pelas características dos objetos que estão ali, nós sabemos que essa cena se passa há não muitos anos atrás. Esse tipo de telefone que está ali em cena, por exemplo,
não seria encontrado há 30, 40 anos atrás. É um telefone de um modelo mais recente. Os outros objetos talvez pudessem ser encontrados também já com mais tempo, mas talvez o modelo, o material com que são feitos, né, o tipo de plástico que é feito o porta-canetas, talvez seja um plástico que não fosse encontrado há 50 anos atrás. E nós sabemos, né, por esses objetos, que também não é uma cena que se passa no século XVI. Então, o tipo de objeto que vai estar presente figurando a cena nos diz não só o local, mas nos diz também o tempo, ou nos dá indícios do local e do tempo. O terceiro modo que nós podemos considerar de relações entre atuantes e objetos é o chamado modo substitutivo. Nesse modo, os objetos em cena prioritariamente substituem um referente real, representando esse referente. Um ônibus de brinquedo, por exemplo, pode substituir um ônibus real na cena. Um objeto em cena inicialmente manifesta-se como uma substituição, mas nem por isso deixa de reverberar em outras camadas de leitura. Então, esse objeto que está em cena, ele vai fazer o papel de outro objeto, de outra coisa, de outra pessoa. Então, ele vai fazer uma relação direta com algo que não é propriamente este objeto. Nessa imagem que nós temos aqui, do espetáculo Despertencimento, da Companhia Andante, é um momento na cena do espetáculo em que o ator ele está contando ele está relatando um acontecimento em um quartel do Exército. Então ele fala, né, sobre os colegas que eram soldados e um acontecimento entre eles. Na cena, nesse caso, não era preciso trazer mais atores interpretando mais personagens para representar este momento que o ator queria trazer para o público. Então, ao invés disso, ele traz objetos que são brinquedos, né, que são uns soldadinhos de plástico, e estes soldadinhos passam então a representar aqueles personagens que são os soldados reais. Bom, a forma de interagir com esses objetos sempre vai ser relativa à menção que esses objetos fazem de outra coisa. Então, quando o ator interage com estes soldadinhos de plástico, ele interage com eles como se eles fossem os reais soldados da história que ele está contando. Então, é no sentido de representação, como uma representação jurídica, uma representação legal. Se eu tenho em meu poder uma procuração, né, emitida num cartório e que me faz representante de outra pessoa, né, digamos que minha mãe não possa ir ao banco para assinar algum documento, então ela me dá uma procuração que me faz representante dela, e eu posso ir ao banco e dizer: eu estou representando minha mãe, por isso eu assinarei no lugar dela. Mais ou menos isso é o que acontece com os objetos em cena que são substitutivos. Eles substituem outra pessoa, outra ideia ou outra situação, representando ele, no sentido de substituir por alguma questão que impeça de estar realmente em cena o referente real. Né? Como, por exemplo, um ônibus real em um palco seria muito difícil de realizar isso. Então é possível colocar um ônibus em escala menor, ou colocar a pintura de um ônibus, ou uma projeção de um ônibus. E aqui eu trago mais uma pequena cena de exemplo, né, agora tratando do modo substitutivo nessa relação com os objetos em cena.
Bom, nessa cena é explorado também uma característica, né, que fica muito evidente com os objetos substitutivos, que são as relações de escala, né, com relação aos tamanhos dos objetos e desse objeto que está substituindo em relação ao objeto real ao qual ele faz referência. Então, nós vemos no primeiro momento a imagem em um caderno, que pode ser que a gente já logo associa um caderno de aproximadamente 20 centímetros de comprimento, mas um caderno de tamanho pequeno para um caderno comum. Aí a cena abre e aí nós vemos uma caneta que é maior do que esse caderno. E quando chegam as mãos, aí nós percebemos que essas mãos são mãos humanas, reais, e que, na verdade, os dois primeiros objetos eram muito menores do que a gente está acostumado a lidar. E aí, quando chega o lápis, que tem um tamanho real, ele parece muito grande em relação àquele caderno e aquela pequena caneta. Mas quando o lápis quebra e chega o apontador de lápis, o apontador de lápis é muito maior do que um apontador habitual. E a lixeira, por último, que é trazida para a cena por último, que seria um objeto bem maior do que todos esses que já foram apresentados, ele é, na verdade, muito pequeno em relação a uma lixeira real. Então, essa cena explora essas diferentes dimensões que são criadas, né, na expectativa do público, e são todos objetos que estão, então, substituindo aqueles da escala que a gente considera como normal, a escala habitual que a gente está acostumado a trabalhar. A forma seguinte de interação é aquela chamada de modo sugestivo. No modo sugestivo, o objeto torna-se uma ponte ao mencionar o referente por meio de alguma qualidade ou característica específicas. A cor, o formato, o material, a função utilitária, o som ou até mesmo o movimento emanado pelo objeto é o que vai indicar aproximações deste objeto com pessoas, com lugares, com situações ou até mesmo com outros objetos. E isso vai acontecer principalmente por meio de figuras de linguagem. E quando a gente fala em figuras de linguagem, a gente vai tratar principalmente da metáfora, da metonímia, da alegoria, da sinédoque, entre outras formas de figuras de linguagem. Na imagem que nós temos aqui, ele traz um exemplo também do espetáculo Despertencimento, da Companhia Andante, mas de um momento específico do espetáculo em que a atriz está falando da cidade onde ela nasceu. Antes de falar da cidade onde ela nasceu, ela já interage com o público com este conjunto de objetos que ela tem sobre as pernas, que é um pires e algumas xícaras e um bule, mas que são todos em um tamanho muito pequeno. As xícaras têm aproximadamente uns 2 centímetros de tamanho, e ela serve chá dentro dessas xícaras para o público. Então o público já percebe, né, os objetos como objetos minúsculos. Aí logo em seguida ela vai falar, né, da cidade de onde ela veio e ela chama a atenção para esse conjunto de objetos minúsculos, porque ela diz que a cidade de onde ela veio é uma cidade muito, muito pequena. Tanto que ela pega uma lupa e coloca em frente aos objetos, que são muito, muito pequenos. Então, nesse momento, o que ela está fazendo é salientar uma figura de linguagem, que é a metáfora. Então, nesse momento na cena, o pequeno conjunto de xícaras, o pequeno jogo de chá que ela tem, é a metáfora da cidade de onde ela veio. Então, claro, nós sabemos que não há cidades do tamanho real de xícaras em miniatura, nem mesmo de xícaras em tamanhos normais. Que a cidade muito, muito pequena de onde ela veio tem talvez 5.000 habitantes, ou mesmo que tenha 150 habitantes nessa cidade, é uma cidade ainda muito maior do que caberia numa xícara. Então, trazer xícaras e bule
com tamanhos muito menores do que os habituais e relacionar o tamanho dos objetos com o tamanho da cidade de onde ela veio, é criar uma figura de linguagem, é criar uma metáfora. Neste próximo exemplo de cena, trago então para vocês a relação com os objetos no modo sugestivo. Eu vou apresentar a vocês uma família. Este é o patriarca, o senhor Ananias Ananás. Esta é a sua esposa, Ana Ananás. Os dois têm 3 filhos. A mais velha, Alice Ananás, e os gêmeos, que ninguém sabe exatamente qual o nome deles, porque todo mundo só chama eles de gêmeos Ananás. Olhando assim, parece uma família bastante comum, uma família normal. Mas quem conhece, sabe, essa família é um tremendo abacaxi. Então, com essa cena, a gente pode perceber um pouco melhor a questão do que é sugestionado a partir dos objetos. São apresentadas algumas informações sobre esses personagens, que é a família Ananás. Então, quando é apresentado o patriarca da família, se nós nos ativéssemos apenas ao texto, sem olhar as imagens, nós saberíamos que o patriarca é o senhor Ananás, o senhor Ananias Ananás. Muito bem, mas isso não nos diz muita coisa. Agora, quando nós ficamos sabendo que em uma família o patriarca se chama Ananias Ananás e ele tem o formato de um jarro que traz menção a um abacaxi, isso já nos traz outras informações. Isso nos leva a fazer ligação entre informações que nós temos previamente. Então, esse tipo de jarra, com formato de abacaxi, nós sabemos que é um tipo de jarra que era bastante comum há muitos anos atrás. Na época dos nossos avós, isso era algo comum, e era algo que muita gente tinha em casa e que depois isso saiu de moda. E que talvez nos últimos anos tenha voltado, por uma questão também de rememorar o passado, de ser algo vintage. Mas a gente tem essa primeira informação, que um jarro em formato de abacaxi, que é uma coisa muito cafona, é algo antigo. A gente tem o formato desse jarro, que é uma coisa bem arredondada, volumosa. Então a gente já imagina esse Ananias Ananás como patriarca, como um senhor já de uma certa idade, gordo talvez, e a parte de cima desse jarro, que seriam as folhas do abacaxi, que até parece uma coroa. Então já nos leva ao entendimento também que é o patriarca, ele é o rei deste lar. Depois é apresentada a esposa do senhor Ananias Ananás, a senhora Ana Ananás, e ela é apresentada num outro objeto, que também faz menção ao abacaxi, mas de uma maneira um pouco diferente, com um formato também, que tem esse formato arredondado, mais baixa. Então a gente já pensa numa senhorinha, mais gordinha, baixinha, mas que o que traz a imagem do abacaxi não é aquela cor laranja, bem de plástico, é quase uma fotografia de um abacaxi. Então a gente já percebe que tem alguma diferença aqui entre a Ana e o Ananias. E aí são apresentados os filhos. A filha adolescente, a gente vê que ela é constituída, o formato do objeto é muito parecido com o do patriarca, com o do pai. Mas ela tem um canudo, como a mãe. Então a gente já percebe que é um objeto que tem, de uma certa forma, uma mescla entre o que seria a figura do pai e a figura da mãe. E depois são apresentados os gêmeos, que daí são
dois abacaxizinhos bem menores, mas os dois têm o mesmo tamanho, o mesmo formato, então é nítido que eles são gêmeos, que eles são iguais, ou pelo menos que são muito parecidos. Na imagem, à distância, a gente não consegue perceber muito bem todos os detalhes, mas estes dois objetos que são gêmeos, um é um saleiro e o outro é um paliteiro. Então eles têm uma diferença na quantidade de orifícios na parte de cima, mas fora isso, o restante é todo igual. Então é-nos apresentado uma família. E quando nós vemos os objetos, nós já começamos a imaginar como seria essa família na realidade. Porque a gente associa características dos objetos com características de certas pessoas. Então a gente já começa a perceber que características de cores, por exemplo, dos materiais, né, vão nos remeter ao temperamento de algumas pessoas, o formato, né, desses abacaxis que são espinhentos, né, que também vão nos levar a fazer associações com isso, com um tipo de relação entre eles. Os tamanhos também vão nos indicar hierarquias entre essa família. Então a gente já vai imaginar que aquele que é apresentado como o patriarca, o pai de família, como ele é maior, como ele tem a coroa do rei, ele é a pessoa que tem a maior hierarquia na casa. E os gêmeos, que são os menores, vão ser os que vão estar por último nessa hierarquia. Talvez. Vamos descobrir o dia que soubermos o restante da história dessa família. Né? Porque também nos é trazida uma informação de que, para quem conhece essa família, eles são um verdadeiro abacaxi. E aí, uma outra metáfora. Né? Porque dizer que alguma situação ou que alguém, isso é um abacaxi, é o mesmo que dizer, nossa, isso é muito difícil, isso é muito complicado, é chato de lidar com isso. Né? Porque quem já descascou um abacaxi sabe que não é fácil. Né? A coroa do abacaxi é muito espinhenta, a casca do abacaxi é muito irregular, é difícil. Então, lidar com abacaxis é algo difícil. Então, isso também já nos leva, por meio de uma figura de linguagem, que é a metáfora, a entender que essa família é uma família muito difícil. Então, as características físicas dos objetos já nos proporcionam informações que não estão nem no texto e nem nas ações em relação aos objetos. Então, esses objetos nos sugerem informações que estão para além da cena. E algo que é muito interessante, que todas essas informações sugeridas para o público vão variar conforme o público. Porque uma coisa é dizer para um público brasileiro que essa família é um abacaxi. Nós conhecemos esse termo, nós conhecemos essa metáfora sobre algo que é um verdadeiro abacaxi. Talvez, se essa mesma informação for levada para um público europeu, para um público asiático, talvez não tenha a mesma conotação. E aí o público já vai entender de maneira diferente aquilo que é sugerido, porque a sugestão que é proporcionada pelos objetos vai variar conforme cada cultura. Mesmo dentro do Brasil, nós temos uma imensidade de culturas. Talvez algo que seja direcionado para alguém do sul do Brasil não seja totalmente compreendido, ou talvez seja compreendido de outras maneiras por alguém que é do centro-oeste, por alguém que é do norte, do nordeste do Brasil. Então, são relações que vão variar conforme o encontro de culturas entre aquilo que está sendo apresentado em cena e o público que está recebendo essas informações. O quinto modo é o chamado de modo evocativo, que é aquele que está primordialmente evocando, está trazendo memórias relacionadas ao próprio objeto. E isso vai distinguir esse objeto de outros iguais pela sua história. Esse modo ele vai se destacar quando a principal relação que estabelece com o elenco
envolve memórias que são ativadas pelo objeto e, de algum modo, essas memórias são compartilhadas com o público. As memórias que são evocadas pelo objeto em cena, elas podem ser reais, mas elas também podem ser ficcionais, porque o que situa o objeto nessa classificação é a aptidão para evocar o acontecimento passado e que esse acontecimento é capaz de transformar o olhar do público em relação ao objeto. Na imagem que nós temos aqui, que é do espetáculo Despertencimento, da Companhia Andante, nesse momento é colocado em evidência um objeto que é este chapéu de crochê vermelho. A atriz, quando traz esse objeto, a princípio não chama muita atenção, porque nós vemos que é um chapéu, provavelmente para uma criança, porque ele tem um tamanho pequeno, né, para uma cabeça de um adulto, que é de crochê, provavelmente artesanal, e que é na cor vermelha. Se nós pararmos aí para analisar esse objeto, a gente já pode fazer algumas associações, né, sugestivas, por exemplo, e relacionar ao personagem Chapeuzinho Vermelho, né, do conto Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, que a maioria de nós conhece. Mas a gente pode analisar esse objeto por outras características dele, né, pela a própria utilidade desse objeto. É um chapéu, né, então a gente entende que a utilidade dele é para pôr na cabeça, para proteger, principalmente do sol, mas sendo um chapéu, né, com crochê com uma malha tão aberta, ele não vai proteger tanto assim do sol. Então talvez ele sirva mais como um enfeite, algo figurativo em quem vai usar esse chapéu. Mas no espetáculo, a atriz, quando traz esse chapéu, ela traz também junto com o chapéu a história deste chapéu. E aí ela nos conta que esse chapéu pertence a ela. Desde que ela era bebezinha, que ela ganhou esse chapéu que foi feito pela madrinha dela. Então a própria madrinha dela confeccionou esse chapéu, deu de presente para ela quando ela era um bebê, e ela usou durante muito tempo esse chapéu. Então, uma vez que o público tem contato com a história deste objeto, isso muda o olhar do público em relação ao objeto. Quando o público só vê o objeto, pensa, é um chapéu de crochê vermelho. Legal. Até aí, nada demais. Se deixarem na minha mão esse objeto e, sei lá, eu esquecer ele em algum lugar, eu talvez não me importe tanto assim com esse objeto. Agora, a partir do momento que eu sei que esse objeto é da infância da atriz, que esse objeto tem uma ligação sentimental muito forte com aquela pessoa a quem pertence esse objeto, que esse objeto faz ela lembrar da madrinha dela e de situações que ela passou quando criança, eu já vou lidar de outra maneira com esse objeto, porque eu sei que este objeto é único. Por mais que existam milhares de chapéus iguais a esse, somente esse chapéu viveu tudo aquilo que a atriz contou para a gente em cena. Então, a partir do momento que a história do objeto é compartilhada com o público, isso muda o olhar do público em relação ao objeto. Então, o objeto ele vai afetar não só os atuantes em cena, o objeto vai afetar diretamente o público também. E nessa outra curta cena, então eu trago para vocês um outro exemplo do modo evocativo de relação com um objeto em cena. Quando eu era criança, o meu apelido era Pedra. Isso porque eu não era uma pessoa que falava muito. Então os meus colegas de escola diziam que eu falava tanto quanto uma pedra. E esse apelido durou até o final do ensino médio. Bom, já depois de adulto, eu tinha um grande amigo, já desde a infância, que acompanhou desde as épocas do apelido de Pedra, que nós estávamos andando na rua, ele catou uma pedra no chão e me deu de presente. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com aquilo na época. Ele não falou nada, eu também não, só guardei a pedra. E essa pedra ficou guardada durante muito tempo.
Até que um dia, e isso já fazia anos, desde aquele momento que eu recebi essa pedra de presente, que já fazia anos que eu não falava mais com esse amigo. A gente, enfim, as vidas foram cada uma para um canto e a gente não se encontrou mais. E um dia eu reencontrei essa pedra numa gaveta e lembrei desse amigo, lembrei de quanto tempo a gente não se falava, lembrei do momento que ele me deu de presente essa pedra. Só que por um descuido eu acabei deixando a pedra cair no chão. Bom, naquele dia eu fui procurar entrar em contato com ele de novo. Eu tinha lembrado dos tempos, né, que nós éramos tão próximos. E quando eu fui procurar informação sobre ele, eu descobri que exatamente naquele dia a gente nunca mais ia poder estar juntos outra vez. Assim como a pedra. Então, nessa cena, é colocado em evidência um objeto que é uma pedra, né? Um objeto natural, um objeto que não foi modificado e que em algum momento esse objeto sofreu, né, um impacto e se dividiu em dois, mas não foi uma modificação proposital neste objeto. E sendo uma pedra, essa pedra poderia ser de qualquer lugar, essa pedra poderia ter sido encontrada por qualquer pessoa, essa pedra poderia ser substituída por muitas outras pedras que fossem encontradas na rua. Mas esta pedra, apresentada na cena, não pode mais ser substituída, porque é uma pedra que ela foi presente em um momento específico. E essa pedra fez parte de uma história. E é a partir do momento que essa história está ligada a essa pedra se torna o disparador das memórias que trazem essa história. Enquanto essa pedra tiver essa história e somente a pessoa que esteve envolvida com a história sabe dela, essa pedra só vai ter esse valor, né, que vai distinguir ela para aquela pessoa. A partir do momento que essa pedra esteve em cena e a história foi compartilhada com o público, todas as pessoas do público, se algum dia estiverem em contato com esta pedra, elas vão se lembrar desse momento, dessa história, elas estarão conectadas com um momento do passado daquela pessoa que trouxe a história. Então, essa história, ela pode ter sido real ou ela pode não ter sido real. Ou pode ser que pedaços dessa história é que foram reais e outros pedaços não. De fato, não é isso que vai ser determinante para dizer que o objeto é evocativo ou não na relação da cena. É a maneira como o atuante está em relação a este objeto que vai colocar esse objeto como um objeto evocativo. Então, quando ele evoca, quando ele traz à tona algo que é uma memória, esse objeto ele é evocativo. E agora, que tal experimentarmos cada uma destas possibilidades? E eu trago como uma provocação para vocês que busquem relacionar, né, estes modos de atuação gravando um vídeo. Então, a minha sugestão é que você grave um vídeo em que você se relaciona com objetos nos 5 modos apresentados aqui nessa aula. Então, relembrando que os modos de relação entre objetos e atuantes que foram trazidos aqui são os modos utilitário, figurativo, substitutivo, sugestivo e evocativo. Como nós teremos uma sequência de aulas trabalhando com objetos,
eu vou pedir para que, se possível, você escolha novos objetos e não aqueles que vocês já separaram para a coleção, né, da aula anterior. Então, os objetos que vocês escolherem agora, a partir de agora, para gravar a sua cena contendo os 5 modos, esses objetos depois vão ser acrescentados àquela primeira coleção, aqueles 11 objetos, né, que foram colocados como das classificações, lá o objeto natural, modificado da natureza, objeto artístico, objeto de uso, objeto artesanal, industrial e por aí vai. Então, por enquanto, vamos deixar aqueles objetos um pouco de lado e vamos escolher outros objetos para criar agora uma cena. Nessa cena, você pode usar um objeto para cada modo ou pode usar mais objetos para cada modo, não tem problema. Só procure ter no mínimo 5 objetos que serão pelo menos um para cada um dos modos. E também é interessante que procure fazer uma cena curta, né? Que essa cena tem uma duração em média de 3 minutos. Seria já um tempo bom de cena, né? Mais ou menos 3. Se tiver um pouco menos, se tiver um pouquinho mais, não é um problema. Mas tente imaginar uma sequência de acontecimentos que você vai gravar e que você estará em relação com os objetos em um momento com modo utilitário, outro momento com modo figurativo, outro momento com modo substitutivo, outro momento com modo sugestivo e outro momento com modo evocativo. Também não precisa ser nessa ordem. Você pode trazer na ordem que você quiser, só procure fazer com que realmente tenha, no mínimo, um objeto relativo a cada um destes modos. A referência para essa aula que eu trago aqui novamente a tese de doutorado entre mim, você e o objeto, relações em cena no teatro de objetos. Os conteúdos dessa aula são uma parte que foi trabalhada nessa tese de doutorado. Agradeço mais uma vez pela participação nesta aula, espero que façam bons proveitos dos conteúdos aqui trazidos e continuo me colocando sempre à disposição para mais dúvidas e sugestões acerca deste tema. E nós continuaremos agora com as próximas aulas que virão, aprofundando essas relações com os objetos e entrando mais especificamente no que é chamado de teatro de objetos. Até mais!